Oi pessoal, boa noite. Bom, estamos aqui para o nosso quarto dia de leitura de Dom Casmurro, interpretação, leitura, interpretação, análise, comentários sobre esse clássico da nossa literatura. Hoje, recomeçaremos aqui no capítulo 9, título A Ópera, desculpem. Vamos finalmente entrar na tal tarde, né, tarde de novembro que ele citou aí, que mudou a vida dele, né, a vida dele, pelo que ele disse, de Bentinho, né, se divide em antes e depois daquela tarde. Ele mesmo falou, né, que a vida dele praticamente tinha sido uma preparação para a vida dele após aquela tarde. Então, vamos ver se aqui no capítulo 9 ele já começa a contar o que acontece naquela tarde, né? Lembrando, gente, que todas as noites, né, às 7 horas, estamos aqui fazendo essa leitura e análise de Dom Casmurro, aproveitando para exercitar a interpretação de textos a partir dessa obra. Façam uma inscrição no canal do YouTube para que vocês não percam, né, nenhuma, que se alguém estiver chegando agora, estiver perdido, tem todas as aulas gravadas, todos os vídeos, né, disponíveis no YouTube, tá bom? Até aqui, vou deixar todos sempre lá. Então, façam a inscrição no canal, ativem as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu posto o vídeo da leitura e também posto vídeos sobre outras coisas, sobre língua portuguesa, dicas de português, conceitos dentro mesmo da interpretação de textos. E eu sempre friso aqui, né? Aprender a interpretar um texto corretamente é para a vida toda, é para todas as provas que vocês estudam, é para todas as disciplinas, porque se você não entende o que uma questão pede, você não consegue resolver, achar a resposta daquela questão, não consegue fazer uma conta de matemática, não consegue, enfim, ir além. Então, vamos aprender a interpretar o mundo. Por isso, esse projeto, né, projeto Dom Casmurro, e por isso, todos esses novos projetos meus envolvendo a interpretação de textos, tá bom? Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @simplificado português e clica lá para me seguir, porque tem sempre novos vídeos lá. E no canal do YouTube, faça a inscrição, ative as notificações para você não perder nada, tá? E volta aí e assista os vídeos se você chegou hoje. E se você não chegou hoje, bem-vindo de volta e vamos continuar a nossa leitura, tá? Vamos lá. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes, cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele, ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito chianti, imagino que seja uma palavra italiana, se for, a pronúncia é essa, né? Uma noite, depois de muito chianti, imagino que seja um vinho, não sei, vamos descobrir mais à frente, repetiu-me a definição do costume. E como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera, como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou. A vida é uma ópera, uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, que? E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação, com palavras que vou resumir. Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo. E ele expulso do... Vamos voltar. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo. E ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrira mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade.
Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que acabou foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas. Desculpem, volta. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura. Escutai-a, emendai-a, fazei-a... Volta. Gente, eu volto e releio, por quê? Eu faço questão de mostrar a entonação correta para vocês, de acordo com pontuação e tudo mais. Então, por isso, volto algumas vezes, né, para ler com a entonação certa. E também não edito e não corto isso aqui dos vídeos para vocês perceberem que é normal ler, reler, não entendeu, voltar, tá? Então eu não vou ficar editando e tirando como se fosse um erro, porque na verdade não é. Na verdade é apenas um retorno para você ler melhor aquilo ali que você tá conhecendo agora, tá bom? Então vamos lá. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei-a executar, e se a achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. Admite-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Mas, Senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia. E assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição. Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra e, posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição. Mas, evidentemente, é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça. Que graça? Bradou ele com fúria. Mas aquietou-se logo e replicou: Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré, etc.
Este cálice, e encheu novamente. Este cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Nossa! Metáfora pura esse capítulo, né? E o que é metáfora? Metáfora é uma forma de se falar de algo com comparações. Mas sem, por exemplo, vou comparar um exemplo bem bobo, bem básico, que eu tenho até num desses vídeos meus do Instagram, né? Um namorado diz pra namorada, né? Você é bonita como se fosse uma flor. Você é bonita como uma flor. Ele tá fazendo o quê? Tá comparando a namorada com uma flor, certo? Agora, se ele diz assim, você é a minha flor. Você é uma flor. Ele tá... A menina é flor? Óbvio que não, né? Flor é flor, menina é menina. Mas o que ele tá querendo dizer com isso? Você é uma flor. Você é a minha flor. Ele está também comparando ela a uma flor. Comparando ela, a beleza dela, né? Com a beleza da flor. Então, são duas formas de comparar. Na primeira, ele usou, né? Você é bela como uma flor. Ele usou esse como, que é esse conectivo, né? Esse conector, que traz a ideia de comparação. Como. Agora, no segundo exemplo, ele não usou como. Ele só diz que ela é uma flor. Ela é a minha flor. E também é uma forma de comparar, só que uma forma mais implícita. É isso mesmo, é uma comparação implícita. Enquanto que na comparação mesmo, com o nome de comparação, nós usamos o como para comparar, na metáfora nós não mostramos, nós não usamos o como. Nós simplesmente usamos uma comparação implícita. E esse capítulo, a ópera, ele traz uma super metáfora, né? Ele compara, ele diz aqui, né? Logo no início, a vida, ele estava aqui falando, vamos do início, né? De uma pessoa já mais velha, né? Ele disse o nome dessa pessoa? Ele nem disse o nome, mas ele disse que uma noite, depois de muito, né, repetiu, e como dissesse, e como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera, e uma grande ópera. E aí ele começou, ele diz aqui, né, depois o nome dele, Marcolini. Vou ler esse trecho novamente. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, e aqui ele diz, né, o nome desse amigo dele, dessa pessoa com quem ele estava conversando, o Marcolini. E aí, depois dele beber mais um gole do licor, né, cálice, deve ser o cálice, que hoje chamamos de cálice, né? E pôs minha história da criação, com palavras que vou resumir. E aí ele começou a falar da criação do mundo, né? De Deus, de Satanás, dos anjos e de tudo mais, como se fosse uma ópera, como se fizessem parte de uma grande ópera, né? Ele diz que Deus é o poeta, mas a música é de Satanás. Jovem maestro de muito futuro que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios, ou seja, muito ciúme. Ele tinha ciúme dos outros anjos, arcanjos, né? E ele, não, de alguma forma, não gostava, aborrecia a forma deles, o jeito deles, enfim. E aí, ele tramou uma rebelião que foi descoberta, né? E ele foi expulso do conservatório. O conservatório seria o quê? O céu, né? Tudo se teria passado sem mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade, né? Deus teria escrito esse libreto de ópera, mas ele achou que não seria próprio para ele, né? Para a eternidade, enfim. E aí, Satanás, mais que esperto, fez o quê? Levou o manuscrito consigo para o inferno. Pegou o libreto e meteu o pé com ele, né? Já que eu vou ser expulso, me dá esse daqui que eu vou levar, que eu gostei. Compôs uma partitura, né? Fez a música e foi levar para Deus ouvir, né? Padre Eterno, que provavelmente é Deus. Mas Deus não quis ouvir, né?
não quis nada e tal, ele insistiu tanto, né, e consentiu que a ópera fosse executada, mas fora do céu, né, e para ele poder tocar a sua ópera, ele criou um teatro especial. E que teatro especial é esse? É este planeta. Então, olha só quantas metáforas, né? Ele está o tempo todo relacionando a criação, Deus, inferno, Satanás, anjos e tal, sempre a elementos da ópera, né? E o grande teatro, viemos parar todos nós no grande teatro, né? Que é esse planeta, o teatro especial, este planeta. E inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primários e comprimários, coros e bailarinos. Provavelmente todos nós. Ouvi agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. E foi talvez um mal esta recusa, né? Deus não quis ouvir, não quis saber dele, não quis, enfim, deixou o libreto com ele, tudo certo, né? Tá, leva. E dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Quer dizer, Deus não ouviu, segundo, né, a história aqui do Marcolini, tá, gente? Vamos lembrar que nós estamos lendo um livro e eu só estou ajudando a interpretar o que está sendo lido aqui. Lembrando que Deus não quis ouvir. E aí, o que aconteceu? Satanás foi para o teatro e fazendo certos desconcertos com as óperas dele, né? Com a obra, enfim, com a ópera que ele compôs. E que isso poderia ter sido evitado se Deus tivesse ouvido a ópera. Tipo, poxa, vamos lá ver que besteira que ele pode estar querendo fazer aí, né? Como ele não ouviu, ele veio para o teatro, que é este planeta, com os desconcertos dele. Então aqui ele vai dizendo, né, com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita, a música vai para a esquerda, ou seja, são os encontros e desencontros da nossa vida, são os acertos e desacertos, né, o bem e o mal, tudo isso está incluído aí nesse jeito de contar, né, de falar da criação do mundo, comparando a uma ópera. E aí, não vou ler o capítulo todo de novo, né? Mas releiam, tá, gente? Porque vocês vão ver como essa comparação acontece até o final. E aí, vamos para o finalzinho aqui. Chegam a afirmar que... É isso, né? Só concluindo aqui. Nessa última fala, só um trechinho, né? Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, ou seja, enquanto durar o nosso planeta, né? Não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. E ele termina falando novamente da música, né, e tudo mais, e sempre fazendo essa comparação. Graça, bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou: caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. E o que explica também a forma dele contar a história, né, da criação e da vida dessa forma, né? Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Então, quer dizer, a forma mesmo dele enxergar a vida, né? É um jeito dele mostrar como ele enxerga a vida, a forma como ele conta, como ele acha, como ele imagina, como ele criou, que a vida foi criada, né, enfim, a criação do mundo, é um jeito também dele mostrar como ele enxerga a vida como um todo, né? E é isso que a gente tem que aprender a fazer, gente, num texto. Ler e não ficar preso só... por exemplo, a gente lê uma notícia, é claro, a gente vai ficar preso à informação, óbvio. Mas quando a gente pega uma obra literária, a gente tem que conseguir interpretar ainda mais a fundo o que está ali, tá? Por quê? Vocês viram que com metáforas ele falou de muitas coisas. A gente pode fazer muitas interpretações ricas a partir dessa forma dele falar sobre a criação do mundo, tá? Então, não é um capítulo fácil, não é um capítulo simples, justamente por isso. E justamente por isso eu vou ficar só com ele hoje, tá? Eu quero que vocês releiam, que vocês consigam separar aí, né? Quem equivale a quem, né? Ele diz que poeta é Deus, a música é de Satanás. Que mais que ele foi fazendo essa relação, né? Quais foram as comparações que ele fez? Quem é quem aí dentro da historinha dele, né?
destrinchem bem esse capítulo, tá? Porque ele é muito rico, ele não é tão complicado quanto parece, é porque nós estamos lendo tudo em metáforas, tá? E é importante que vocês acostumem com isso, tá bom? Porque isso aparece o tempo inteiro na literatura. Literatura é arte, né? Justamente essa diferença entre literatura e português. Literatura é a arte das palavras, é a arte da palavra. É usar, como um pintor usa tinta, cores para fazer sua arte, um músico utiliza os sons para fazer a sua arte, né? Um escultor usa o quê? Pedra, argila, madeira para fazer sua arte. Um escritor, um poeta usa o que? Palavras, né? Então, quando nós pegamos um texto literário, ou seja, um texto que foi escrito para entreter, para divertir, para te fazer pensar, né? Que é o caso de uma obra como essa, nós temos muitos artifícios, muitas figuras de linguagem, como é a metáfora, nós temos muitas formas de fazer arte, né? E de trazer duplo sentido, de trazer reflexões. Tá? Num texto, por exemplo, como a notícia, nós chamamos de texto não literário, que é um texto que é feito especificamente para informar, só para passar informação, bem objetiva e bem direta. É um texto não literário, tá? Então, na literatura, nós estudamos a vida literária do Brasil, né? Na literatura brasileira, por exemplo. Enquanto que em português nós estudamos as normas, o mecanismo para se comunicar, né? O mecanismo para nós nos comunicarmos bem, ou seja, estudamos a gramática, né? A norma culta, enfim, essa diferença entre essas duas áreas aí, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje, releiam, amanhã novamente às 7 nos encontramos, temos o nosso encontro marcado, compartilhem, convidem pessoas para participar da nossa leitura, tá? E até amanhã. Um beijão e obrigada pela companhia mais uma vez.